A natureza geralmente mantém seus maiores pesadelos escondidos sob as ondas para manter um equilíbrio. Mas durante o fim do período Permiano, este equilíbrio desapareceu. Veja bem, o Lopingiano foi uma época em que a própria Terra parecia preferir a Terra em vez do mar. Enquanto os oceanos se recuperavam de um antigo desastre, a Terra tornou-se uma arena de alta velocidade para caçadores com dentes de sabre e tanques blindados. Para dizer o mínimo, esta foi a única vez na história em que pular em um superoceano era a sua melhor chance de permanecer vivo. O perigo estava esperando na margem por você. Terra que se fundiu. A Terra durante o Lopingiano não era nada parecida com o lar que conhecemos hoje. Para dizer o mínimo, o planeta era essencialmente uma única e massiva ilha cercada por um vazio azul sem fim. Essa gigante massa de terra era chamada de Pangeia. Ela combinava cada continente que conhecemos, da América do Norte à Antártida, em um único e gigante bloco de terra e rocha em forma de C. Como toda a terra estava grudada, o meio do continente era um lugar onde a chuva quase nunca tocava o solo. O que ninguém te conta é que o centro da Pangeia era um deserto que se estendia por milhares de milhas. Era uma paisagem de poeira laranja e lama rachada que parecia durar para sempre sob um sol que nunca parecia amigável. Mas não deixe a imagem de um deserto simples enganar você. Esta era uma panela de pressão geográfica. Como não havia oceanos entre as massas de terra para regular a temperatura, o clima oscilava descontroladamente. No verão, o interior do continente tornava-se uma fornalha, com temperaturas altas o suficiente para assar a vida diretamente do solo. No inverno, a falta de umidade significava que o calor escapava instantaneamente para o espaço, deixando a terra quebradiça e congelada. Se você estivesse no centro da Pangeia, estaria mais longe de uma costa do que qualquer humano já esteve na história. Você estava preso em um mundo de extremos, onde o vento carregava o cheiro de pedra seca e poeira antiga, e o céu não oferecia a esperança de uma nuvem. Os dias também eram muito mais curtos naquela época, porque a Lua estava situada mais perto da Terra. Ela estava a apenas cerca de 230 mil milhas de distância, em comparação com a distância que vemos agora. Esta Lua mais próxima puxava o planeta com mais gravidade e o fazia girar mais rápido. Um dia inteiro tinha apenas 22 horas de duração. Imagine ter 2 horas a menos todos os dias para encontrar comida ou um lugar para se esconder. Mas os dias mais curtos eram apenas o começo da influência da Lua. Como ela estava fisicamente mais perto, surgia no céu noturno como um orbe assustador e de tamanho exagerado, parecendo significativamente maior do que a Lua que vemos hoje à noite. Era um olho branco gigante vigiando o mundo, e sua gravidade causava marés massivas que moviam os oceanos com mais poder do que vemos agora. Muitas pessoas são loucas sobre como o clima deve ter sido diferente, e elas estão certas. As marés eram tão fortes que podiam lavar milhas terra adentro em costas planas. Cada vez que a maré subia, não era apenas um aumento suave da água. Era uma onda implacável que poderia engolir florestas inteiras de baixa altitude e pântanos salgados. A linha costeira da Pangeia era um campo de batalha em constante mudança entre a terra e o mar. Se você fosse um animal vivendo perto da costa, você não se preocupava apenas com predadores. Você se preocupava com o próprio chão sob seus pés, desaparecendo sob uma parede de água do mar 2 vezes por dia. Esta agitação constante da costa criou planícies de sal massivas e lagoas salobras que se estendiam até onde o olho podia ver, aumentando a sensação alienígena da paisagem. A leste deste gigante continente havia algumas ilhas menores. Estas eram as partes do mundo que eventualmente se tornariam a Sibéria, o norte da China e o sul da China. Elas ficavam em um mar chamado Tétis, que era como uma cunha gigante cravada na lateral da Pangeia. Mas mesmo estas ilhas não estavam a salvo do calor. A temperatura média em todo o mundo era de 95 graus Fahrenheit. Isso é o dobro do calor da média global de hoje. Era um mundo onde o calor nunca parava e o solo estava sempre sedento por uma gota de chuva que raramente vinha. O ar era espesso e pesado, cheirando a poeira e plantas secas. Mesmo nos alcances mais ao norte e ao sul do planeta, onde esperaríamos encontrar gelo e neve, o mundo lopingiano era chocantemente verde ou marrom. Não havia calotas polares. Em vez disso,
Os polos eram cobertos por florestas resistentes de árvores glossopteris, plantas estranhas, portadoras de sementes, que podiam sobreviver a meses de escuridão seguidos por meses de sol da meia-noite. Mas não pense que estas florestas eram um paraíso exuberante. Elas estavam frequentemente atoladas em pântanos estagnados, onde o ar era rarefeito e os níveis de oxigênio estavam começando a cair. O planeta inteiro era essencialmente uma estufa gigante, prendendo o calor e ciclando-o através de uma paisagem que estava se tornando cada vez mais um deserto. Mas nem todas as coisas são o que parecem quando você olha para o mapa. Enquanto a Terra era uma fornalha gigante e assando, a água era ainda maior. O oceano que cercava a Pangeia chamava-se Pantalassa. Ele cobria mais de 60% de todo o planeta. Tinha o dobro do tamanho do moderno Oceano Pacífico. Você poderia navegar por semanas e nunca ver um único pássaro ou um pedaço de verde. Era um deserto azul que parecia durar para sempre no horizonte. A profundidade desta água era incrível, descendo várias milhas na escuridão, mas a superfície era frequentemente lisa como vidro porque não havia continentes menores para quebrar o vento. Este oceano massivo agia como um dissipador de calor gigante, absorvendo a energia do Sol, mas fazendo muito pouco para distribuí-la ao coração do continente. A circulação atmosférica era tão diferente que mega-monções massivas se formavam. Uma vez por ano, os ventos mudavam, e uma parede de umidade tentava abrir caminho para o interior da Pangeia. Isso resultava em tempestades violentas e catastróficas que inundavam os leitos de rios secos em minutos, transformando poeira laranja em fluxos de lama mortais. Então, tão rapidamente quanto chegava, a água evaporava ou afundava na terra ressequida, deixando a terra ainda mais rachada do que antes. Era um ciclo de extrema violência e silêncio extremo. As montanhas gigantes estavam prestes a mudar tudo para os animais que viviam abaixo. Normalmente, um oceano com o dobro do tamanho do Pacífico seria o lugar mais assustador no mapa. Mas durante o Lopingiano, a água era estranhamente silenciosa. Para dizer o mínimo, a regra não dita foi quebrada aqui. Veja bem, alguns milhões de anos antes desta era começar, um evento de extinção menor tinha eliminado muitos dos grandes predadores marinhos. Isso deixou os oceanos parecendo um pouco vazios e solitários. Muitas pessoas são loucas sobre os tubarões gigantes com dentes de serra circular como o Helicoprion, mas esses monstros já haviam partido. Eles tinham desaparecido nos livros de história, antes mesmo do Lopingiano começar. Os tubarões que restavam não eram os gigantes das lendas. Os maiores tinham apenas cerca de 6,5 pés de comprimento. Isso é aproximadamente o mesmo tamanho de uma pessoa. Esses tubarões eram chamados de ibodontes. Em vez de terem fileiras de punhais afiados para rasgar a carne, seus dentes eram moldados mais como pedras arredondadas. Eles foram projetados para esmagar as conchas de pequenos animais como lulas e amêijoas. O que muitos ignoraram é que esses tubarões não estavam interessados em caçar nada grande. Eles eram os necrófagos e quebradores de conchas das profundezas, movendo-se lentamente através das correntes quentes. Imagine um oceano onde a coisa mais perigosa que você pode encontrar é um tubarão que quer comer o seu almoço, não você. Era um intervalo bizarro na história da vida. Por milhões de anos antes, os mares foram governados por peixes blindados massivos e cefalópodes aterrorizantes. Milhões de anos depois, eles seriam governados por ictiossauros e plesiosauros. Mas agora, no Lopingiano, o trono estava vazio. A água estava cheia de cardumes de pequenos peixes ósseos e escolas de amonites, criaturas com conchas enroladas que balançavam na água como submarinos biológicos. Outras criaturas estranhas, chamadas escorpiões marinhos, também ainda estavam por lá, mas não estavam se saindo bem. No passado, esses artrópodes podiam crescer até 8 pés de comprimento, maiores que um homem. Mas na época do Lopingiano, eles eram pequenos e raros. Eles eram como os últimos sobreviventes de uma família que outrora governou o mundo. Eles se escondiam na lama e ficavam longe de qualquer ação real. O fundo do oceano era coberto principalmente por trilobitas e pequenas criaturas com conchas que não se moviam muito rápido. Era um tempo pacífico para os habitantes do fundo, com muito poucos caçadores procurando por uma refeição. Mas esta paz era sinistra. Se você mergulhasse no oceano pantalássico, não ouviria as canções das baleias ou o espirrar de gigantes répteis marinhos. Você não ouviria nada além do estalar de conchas e do movimento suave das correntes.
Os sistemas de recifes também eram diferentes. Os recifes lopingianos eram construídos por esponjas e briozoários, animais parecidos com musgo que criavam estruturas massivas e pedregosas. Esses recifes eram cidades de vida em expansão, mas eram frágeis. Eles dependiam de um equilíbrio muito específico da química oceânica, e esse equilíbrio estava começando a inclinar. O que ninguém te conta é que a falta de grandes predadores tornava a água um lugar muito seguro para se estar. Se você fosse um pequeno peixe ou um réptil nadador, não precisava se preocupar com um monstro vindo da escuridão para engolir você inteiro. A água era um santuário comparada à terra, mas essa segurança vinha com um preço. A água também estava se tornando mais quente e perdendo seu oxigênio. O mesmo calor que estava assando a terra estava lentamente começando a transformar o oceano em uma banheira gigante e quente. Era um mundo silencioso, esperando que algo grande acontecesse. O problema era a circulação. Como a Pangeia era um bloco sólido, as correntes oceânicas não podiam se mover entre os continentes. A água nas partes profundas da Pantalassa começou a estagnar. Ela se tornou anóxica, que é uma maneira sofisticada de dizer que ficou sem oxigênio. Esta água morta começou a rastejar para cima, a partir das profundezas. Enquanto a superfície ainda estava cheia de vida, o mundo escuro abaixo estava se tornando um cemitério. Se um peixe nadasse muito fundo, ele essencialmente sufocaria na água. O oceano seguro estava encolhendo lentamente, empurrando toda a vida para uma camada fina perto da superfície. Isso levou a um fenômeno estranho, onde as costas estavam incrivelmente lotadas. Milhares de espécies de braquiópodes, crinoides, que parecem lírios subaquáticos, e pequenos peixes todos amontoados nas águas rasas e iluminadas pelo sol. Era uma exibição de vida vibrante e colorida, mas também era desesperada. Eles estavam presos entre uma massa de terra fervente e um oceano profundo sufocante. A cada ano, a água ficava um pouco mais quente e o oxigênio ficava um pouco mais escasso. Os sobreviventes da extinção anterior estavam fazendo o seu melhor, mas o ambiente estava mudando mais rápido do que eles podiam se adaptar. No entanto, apesar da ameaça iminente, os mares lopingianos permaneciam um lugar de beleza delicada. Os amonites, com suas conchas intrincadas e cintilantes, dançavam através das ondas em números massivos. Eles eram os verdadeiros mestres das águas desta era. Eles preenchiam cada nicho, desde os minúsculos do tamanho de uma moeda até os maiores do tamanho de um prato de jantar. Eles eram a principal fonte de alimento para os tubarões e bodontes e os poucos grandes peixes restantes. Era um mundo que funcionava como um relógio, mas as engrenagens estavam começando a enferrujar. O silêncio do mar estava prestes a ser substituído por um rugido vindo da floresta. O governante das planícies do norte. Enquanto a água era segura, a terra estava se tornando um literal matadouro. O animal mais aterrorizante do planeta durante este tempo era chamado de Inostrancívia. Ele vivia nas partes ao norte da Pangeia, no que hoje chamamos de Rússia. Para dizer o mínimo, esta criatura foi o primeiro monstro real do mundo terrestre. Tinha cerca de 11 pés de comprimento e pesava mais de 1000 libras. Isso é tão pesado quanto um grande urso pardo, mas este animal era muito mais rápido e ágil. Ele foi construído como um tanque, mas movia-se como um gato. A coisa que faz o Inostrancevia se destacar é o seu rosto. Foi um dos primeiros animais a desenvolver dentes de sabre. Seus caninos superiores tinham 6 polegadas de comprimento. Estes não eram apenas para exibição, eles eram serrilhados como facas de carne. Veja bem, este predador não apenas mordia sua presa. Ele usava seus dentes como ferramentas cirúrgicas. Ele abriria sua boca em um ângulo de 90 graus e cravaria aquelas lâminas de 6 polegadas no pescoço macio do seu alvo. Muitas pessoas são loucas por gatos dentes de sabre, mas esses não apareceriam por mais 200 milhões de anos. Inostrancevia era o rei original dos dentes longos. Para entender por que o Inostrancevia foi tão bem sucedido, você tem que olhar para o que ele estava caçando. As planícies do norte eram o lar de herbívoros massivos e de movimentos lentos, chamados scutossauros. Estes tinham o tamanho de vacas, eram cobertos por placas de armadura óssea e possuíam quase nenhuma velocidade. Eles eram bufês ambulantes. Mas porque eram tão bem armados, uma mordida normal não faria muito. É aí que os dentes de sabre entravam. Inostrancevia não tentava mastigar através da armadura, ele mirava nas lacunas.
Ele saltaria sobre as costas de um Scutosaurus, usaria seus poderosos membros frontais para prendê-lo e então desferiria um golpe preciso e letal na jugular. Seu corpo também era construído para potência e resistência. Tinha pernas longas e robustas que ficavam posicionadas sob o seu corpo, o que lhe permitia correr muito mais rápido do que os lagartos rastejantes do passado. Ele podia perseguir sua presa por longas distâncias através das planícies aluviais. Os cientistas acreditam que ele pode ter tido até uma fina camada de pelo para mantê-lo aquecido durante as noites frias do deserto. Este animal era o predador de topo, o que significa que nada mais no planeta era grande o suficiente ou cruel o suficiente para caçá-lo. Ele era o governante absoluto das planícies russas, e seu rosnado podia ser ouvido por milhas. Mas o Inostrancevia não era um dinossauro, e não era um lagarto. Era um gorgonopsídeo, um membro da linhagem que eventualmente levaria aos mamíferos. Se você olhasse em seus olhos, não veria o olhar frio e fixo de um crocodilo. Você poderia ver algo mais familiar, uma pitada da inteligência mamífera que um dia governaria o mundo. Ele tinha um focinho especializado com passagens nasais complexas, sugerindo que tinha um olfato incrível. Ele provavelmente poderia rastrear um Scutosaurus ferido por milhas através das planícies secas, nunca perdendo o rastro mesmo em uma tempestade de poeira. Mas nem todas as coisas são o que parecem com este gigante monstro. Embora fosse o rei, vivia em um ambiente muito severo. As planícies russas eram um deserto frio e seco, onde a água era difícil de encontrar. O Inostrancevia tinha que ser um mestre da sobrevivência. Ele seguiria as manadas de herbívoros por centenas de milhas, esperando pelo momento perfeito para atacar. Quando o fazia, a luta geralmente terminava em uma questão de segundos. Ele era um especialista em encerrar uma jornada com um único movimento, não deixando nada para trás além de ossos. No entanto, ser um predador de topo em um mundo em mudança é um jogo perigoso. Como o Inostrancevia era tão especializado, ele era vulnerável. Ele precisava de muita comida para manter seu corpo massivo e altos níveis de atividade. Se as manadas de Scutossauros começassem a rarear por causa do agravamento das secas, o Inostrancevia seria o primeiro a sentir a fome. Ele estava no topo da cadeia alimentar, o que significava que era o mais dependente de que tudo abaixo dele permanecesse saudável. Era um rei sentado em um trono de vidro. A vida social desses monstros também é assunto de grande debate. Algumas evidências sugerem que eles podem ter caçado em pares ou pequenos grupos familiares, o que os tornaria ainda mais formidáveis. Imagine duas dessas bestas de 1000 libras trabalhando juntas para derrubar um herbívoro gigante. Um distrairia a presa pela frente, enquanto o outro usaria aqueles massivos dentes de sabre para encerrar a luta pela lateral. Eles eram as máquinas de eliminação perfeitas, refinados por milhões de anos de evolução para serem o pesadelo definitivo do Permiano. Apesar de sua dominância, eles não estavam sozinhos. As sombras das florestas do norte eram o lar de gorgonopsídeos menores, mais rápidos e mais ágeis, que agiam como os chacais e raposas de seu tempo. Eles esperariam que o Inostrancevia terminasse sua refeição e então se moveriam para limpar os ossos. O ecossistema era densamente povoado e altamente competitivo. Cada pedaço de carne, cada gota de água e cada mancha de sombra valia a pena lutar. Era um mundo de comer ou ser comido, e o Inostrancevia era quem fazia a maior parte do comer. Mas conforme o Lopingiano progredia, até mesmo o poderoso Inostrancevia começou a ter dificuldades. Os leitos dos rios, que outrora forneciam água para as manadas, estavam secando para sempre. As planícies aluviais verdes estavam se transformando em campos de poeira. O rei do norte estava começando a ficar sem reino. As próprias características que o tornaram um sucesso, seu tamanho, seu poder, sua especialização, estavam se tornando desvantagens em um mundo que estava se desmoronando rapidamente. Era o fim de uma era, e os gigantes foram os primeiros a ver o aviso na parede. Um novo tipo de perigo estava se escondendo nas sombras do hemisfério sul. Na parte sul do supercontinente Pangeia, em uma região que agora identificamos como a Bacia do Karoo, na África do Sul, as regras de sobrevivência estavam sendo reescritas por um grupo de predadores que não se importavam com o tamanho. Enquanto o norte era dominado pelo corpulento Inostrancevia de dentes de sabre, o sul pertencia a uma linhagem inteiramente diferente, os pterocefalianos. Para dizer o mínimo, estes cabeças de besta eram os especialistas táticos do mundo permiano.
Eles não estavam interessados em uma luta justa e certamente não confiavam na força bruta que seus primos do norte usavam para esmagar crânios. Veja bem, enquanto alguns animais estavam evoluindo músculos mais grossos e garras mais longas, estes caçadores do sul estavam desenvolvendo algo muito mais insidioso: guerra química. O que ninguém te conta é que esses animais foram provavelmente os pioneiros de um pesadelo. Muito antes da primeira cobra deslizar pela grama ou de um monstro de gila rastejar pelo deserto, os pterocefalianos estavam dominando a arte da mordida tóxica. Uma criatura específica, um pesadelo do tamanho de um cão chamado Eucambérsia, é a razão principal pela qual os cientistas têm que repensar como os primeiros predadores realmente caçavam. Quando você olha para o seu crânio, você não vê apenas dentes, você vê um sistema de entrega sofisticado. Existem covas profundas e inconfundíveis atrás de seus dentes caninos, conectadas por pequenos canais diretamente à boca. É exatamente assim que o aparelho de veneno de uma cascavel moderna é estruturado. Muitas pessoas são loucas pela ideia de um réptil semelhante a um mamífero que poderia paralisar uma vítima com uma única mordida rápida, mas o que muitos ignoraram é a eficiência aterrorizante desta estratégia. Se você tem o tamanho de um Golden Retriever, geralmente não deveria ser capaz de eliminar um animal do tamanho de um hipopótamo, mas se você tem veneno, tamanho é apenas um número. O Eucambérsia não precisava se envolver em uma luta corporal que poderia deixá-lo com costelas quebradas. Ele poderia simplesmente avançar, desferir um golpe rápido e então sentar e observar. Era uma maneira paciente e de sangue frio de viver, esperando que o sistema nervoso de sua presa desligasse de dentro para fora. Mas o sul não era apenas um parquinho para perseguidores venenosos. Outro grande jogador neste ecossistema era o Moschorinus. Se o Eucambérsia era o bisturi, o Moschorinus era a marreta. Este predador era aproximadamente do tamanho de uma onça, mas carregava uma cabeça que parecia pertencer a um leão muito maior. Era um animal robusto e volumoso que parecia construído para sobreviver a um inverno nuclear. Tinha dentes grossos e reforçados, projetados para o propósito específico de esmagar ossos e a pesada armadura dérmica dos herbívoros que compartilhavam seu território. O que ninguém te conta sobre o Moschorinus é que ele era um sobrevivente acima de tudo. Ele não se importava em ser elegante ou especializado. Era um generalista, um monstro-pau para toda a obra que podia comer quase qualquer coisa que pudesse prender no chão. Em um mundo onde os ambientes estavam começando a mudar e as fontes de alimento estavam se tornando imprevisíveis, ser um comedor exigente era uma sentença de morte. Moschorinus era o tipo de animal que comeria um lagarto, um pequeno ancestral de mamífero ou até mesmo vasculharia uma carcaça podre se tivesse que fazer isso. Ele usava suas mandíbulas massivas para terminar o trabalho rapidamente, contando com a pura pressão da mordida para quebrar espinhas e esmagar traqueias. Estes predadores do sul viviam em um mundo caracterizado por vastas planícies aluviais abertas e florestas resistentes e espalhadas. Era uma teia alimentar complexa, onde cada nicho era preenchido por algo faminto. Para dizer o mínimo, a competição era implacável. Você tinha múltiplas espécies desses caçadores sobrepondo-se no mesmo território, levando a um estado constante de guerra de baixo nível. Imagine uma paisagem onde cada sombra no matagal continha o potencial para um caçador escondido. Não se tratava apenas de evitar os grandalhões. Tratava-se de vigiar onde pisava para não ser picado por um fantasma venenoso ou esmagado por um generalista volumoso. Espere até ouvir sobre como esses animais interagiam com o ambiente deles. A parte sul da Pangeia era propensa a mudanças sazonais que podiam transformar uma margem de rio exuberante em um cemitério ressequido em questão de semanas. Isso significava que os predadores não podiam simplesmente ficar em um lugar. Eles tinham que ser móveis, espertos e prontos para lutar por cada pedaço de carne. Cada nascer do sol era um presente e cada pôr do sol era uma ameaça. Os pterocefalianos eram as estrelas em ascensão desta era, provando que inteligência e armamento especializado eram frequentemente melhores do que a força bruta. A realidade é muito mais estranha do que a ficção, porque esses animais eram nossos parentes distantes. Eles faziam parte da linhagem dos sinapsídeos, os répteis semelhantes a mamíferos. Eles estavam começando a mostrar sinais de metabolismos mais elevados, e alguns poderiam até ter tido bigodes ou pelos esparsos.
Eles eram os modelos experimentais do design mamífero, testando veneno, mandíbulas destruidoras de ossos e estruturas sociais. Mas enquanto eles estavam aperfeiçoando a arte da eliminação total, sua presa estava ocupada criando uma resposta para todos aqueles dentes. Os herbívoros gigantes estavam construindo suas próprias defesas para parar os dentes, e isso estava prestes a transformar o Permiano em uma corrida armamentista de osso e fibra. Um corpo feito de osso. Quando o mundo está cheio de predadores que podem derreter suas entranhas com veneno ou esmagar seu crânio com uma única mordida, você só tem algumas opções: tornar-se rápido, esconder-se ou tornar-se resistente. Os herbívoros do final do Permiano decidiram tornar-se resistentes. Para dizer o mínimo, eles se transformaram em fortalezas ambulantes. O exemplo mais famoso desta engenharia biológica foi o Scutosaurus. Este não era apenas mais um lagarto comendo folhas. Era uma potência massiva e de movimentos lentos que pesava mais de 2.000 libras. A coisa que ninguém te conta é que o Scutosaurus era essencialmente o equivalente biológico de um tanque de guerra principal. Seu nome significa literalmente lagarto escudo, e ele ganhava esse título a cada dia. Seu corpo inteiro era coberto por placas ósseas espessas, chamadas osteodermas, que eram incorporadas diretamente em sua pele. Muitas pessoas são loucas pelos dinossauros blindados como o Ankylosaurus, que apareceram milhões de anos depois. Mas o Scutosaurus foi o pioneiro original do estilo de vida "nem tente me morder". Estas placas formavam um mosaico de osso que tornava quase impossível para um predador encontrar um ponto fraco. Mesmo o poderoso Inostrancevia, com seus sabres de 6 polegadas, teria tido um pesadelo ao tentar atravessar aquele couro. Se um predador tentasse morder as costas ou as laterais de um Scutosaurus, era mais provável que quebrasse seus próprios dentes do que tirasse sangue. Veja bem, a armadura não era apenas para exibição. Era uma necessidade funcional em um mundo onde os caçadores estavam se tornando mais rápidos e letais. Além da armadura corporal, este animal tinha maçãs do rosto massivas e alargadas e espigões saindo de sua cabeça. Estes não eram apenas decorativos. Eles protegiam a área vulnerável do pescoço e faziam o animal parecer 2 vezes maior e 10 vezes mais intimidador. O que muitos ignoraram é como esta armadura afetava o estilo de vida do animal. Como eles carregavam centenas de libras de osso em sua pele, eles não foram exatamente construídos para a velocidade. O Scutosaurus não fugia dos problemas. Ele simplesmente mantinha sua posição e esperava que o atacante desistisse. Eles passavam seus dias vagando por florestas secas e ao longo das margens de leitos de rios em retrocesso, movendo-se com um andar pesado e lento. Suas pernas eram posicionadas diretamente sob seus corpos para suportar seu peso massivo, uma característica que era bastante avançada para a época. Para dizer o mínimo, a dieta deles era tão resistente quanto a pele deles. Eles tinham estômagos massivos em forma de barril projetados para agir como gigantes tanques de fermentação. Eles comiam a vegetação mais resistente e fibrosa que o Permiano tinha a oferecer, plantas que outros animais nem conseguiam digerir. Isso lhes dava uma enorme vantagem porque não estavam competindo pelas saladas de alta qualidade pelas quais os herbívoros menores lutavam. Eles eram os sobreviventes definitivos, transformando combustível de baixa qualidade em uma estrutura massiva e blindada. A coisa que ninguém te conta sobre estes gigantes gentis é que eles eram provavelmente muito sociais. Quando você é lento e pesado, há segurança nos números. Frequentemente encontramos fósseis destes animais agrupados, sugerindo que se moviam em grandes manadas. Imagine um horizonte preenchido com centenas destes behemoths blindados, suas placas ósseas batendo umas nas outras enquanto se moviam. Um único Scutosaurus era um alvo difícil, mas uma manada deles era uma parede impenetrável de osso e músculo. Eles eram os reis das planícies, aparentemente invencíveis para os predadores de seu tempo. No entanto, aqui está o detalhe. Ser um gigante vem com um preço massivo. Para manter um corpo tão grande e uma armadura tão espessa, você precisa de uma quantidade incrível de recursos. Um Scutosaurus precisava comer quase constantemente para manter seu tanque de fermentação funcionando e precisava de uma fonte confiável de água para processar toda aquela fibra seca. Na época lopingiana, o mundo estava começando a secar. As planícies aluviais exuberantes estavam se transformando em bacias de poeira, e os reservatórios de água estavam desaparecendo.
A regra não dita da evolução é que quanto mais especializado você é, mais forte você cai quando o ambiente muda. O Scutosaurus foi perfeitamente projetado para um mundo que estava desaparecendo lentamente. Sua armadura podia protegê-los do veneno do Euchambercia e das mandíbulas do Moschorinos, mas não podia protegê-los da sede. Eles eram prisioneiros de seu próprio sucesso, presos em um plano corporal que exigia estabilidade em um mundo que estava prestes a passar por uma crise tectônica de meia-idade. Enquanto estes gigantes estavam focados nos predadores nos arbustos, eles falharam em notar que o próprio chão em que caminhavam estava começando a vibrar. O clima estava mudando, as plantas estavam morrendo e o calor estava subindo a níveis que nenhuma quantidade de armadura óssea poderia suportar. O chão sob seus pés estava começando a ficar muito mais quente do que o normal, e o céu estava prestes a se tornar de uma cor que nenhum ser vivo jamais vira. Tudo o que sabemos sobre a história da vida na Terra mudou há cerca de 252 milhões de anos. A transição do Permiano para o Triássico não foi apenas uma mudança de capítulos, foi o mais próximo que a vida já esteve de ser completamente apagada. Os cientistas chamam isso de a Grande Agonia. E, para dizer o mínimo, faz o asteroide que eliminou os dinossauros parecer uma tarde ruim. Veja bem, a catástrofe não veio do espaço sideral. Veio debaixo de seus pés. Na parte norte da Pangeia, na região que agora chamamos de Sibéria, a Terra literalmente rachou. Estes não eram apenas vulcões padrão. Estes eram os traps siberianos, uma série de fissuras massivas que derramaram lava derretida por centenas de milhares de anos. Não estamos falando de uma única montanha explodindo. Estamos falando de uma inundação de lava grande o suficiente para cobrir todos os Estados Unidos em uma camada de rocha de 1 milha de profundidade. Era como se o planeta tivesse decidido se virar do avesso. A coisa que ninguém te conta é que a lava era apenas o começo. Os monstros reais eram os gases invisíveis. As erupções inflamaram depósitos massivos de carvão subterrâneo, enviando trilhões de toneladas de dióxido de carbono e metano para a atmosfera. Isso criou um efeito estufa descontrolado, que transformou o planeta inteiro em um forno literal. A temperatura média em todo o globo disparou. Em algumas áreas, a superfície da Terra atingiu impressionantes 140 graus Fahrenheit. Muitas pessoas são loucas pela dramática bola de fogo de um impacto de asteroide. Mas o que muitos ignoraram é que a Grande Agonia foi um processo lento e agonizante de sufocamento e exaustão pelo calor. Os oceanos, que tinham sido um santuário por milhões de anos, tornaram-se um cemitério tóxico. À medida que a água esquentava, perdia sua capacidade de reter oxigênio. Este é um processo chamado anóxia, e é basicamente como se o oceano inteiro prendesse a respiração até morrer. Para piorar as coisas, bactérias especializadas começaram a prosperar nestas águas pobres em oxigênio, expelindo quantidades massivas de gás sulfídrico. Os mares tornaram-se uma confusão estagnada e ácida que cheirava a ovos podres. Se você fosse um peixe ou um trilobita, você não estava apenas fervendo, você estava sendo envenenado pela própria água em que vivia. Em terra, a situação era ainda mais terrível. O enxofre no ar combinou-se com a umidade para criar chuva ácida tão potente que podia arrancar as folhas das árvores e dissolver os nutrientes no solo. As vastas florestas do Permiano simplesmente murcharam. Isso levou a um colapso total da teia alimentar. Quando as plantas morreram, os herbívoros como o Scutosaurus blindado foram os primeiros a partir. Eles eram muito grandes, muito lentos e exigiam comida demais para sobreviver em um deserto. Sem os herbívoros, os grandes predadores como Inostrancevia e Moschorinos não tinham nada para caçar. A coisa que ninguém te conta é que 95% de todas as espécies no oceano foram apagadas da história. Em terra, 70% de todas as famílias de vertebrados desapareceram. Foi um botão de reinicialização em escala global. A regra não dita tinha retornado com vingança. Adapte-se ou desapareça. Os reis especializados do Lopingiano, os perseguidores venenosos, os gigantes esmagadores de ossos e os tanques blindados foram todos varridos do mapa. Seus fósseis são tudo o que resta de um mundo que era indiscutivelmente mais alienígena e diverso do que o mundo dos dinossauros. A parte mais assustadora da Grande Agonia não foi o calor ou o ácido, foi o silêncio. Por milhões de anos o mundo foi uma cacofonia de vida, e então, em um piscar de olhos geológico, ficou silencioso. A paisagem era um deserto monocromático de poeira vermelha e basalto preto.
Os poucos sobreviventes foram aqueles que podiam se esconder em tocas, aqueles que podiam comer qualquer coisa e aqueles que podiam respirar o ar rarefeito e tóxico. Quando os fogos dos traps siberianos finalmente começaram a esfriar, o mundo era uma folha em branco. A era dos répteis semelhantes a mamíferos, como os mestres indiscutíveis, tinha acabado, mas o palco estava sendo montado para algo ainda mais famoso. Os sobreviventes eram pequenos, brigões e estranhos, e eles estavam prestes a herdar um planeta queimado, que estava finalmente pronto para um novo conjunto de regras. Um pequeno e estranho animal com um bico e uma vontade teimosa de viver estava prestes a herdar todo o planeta queimado, e seu sucesso definiria os próximos 10 milhões de anos. O reinado do Lystrosaurus. Quando o mundo estava em chamas, você tinha que encontrar um lugar para se esconder. Enquanto os gigantes estavam perecendo na superfície, um animal menor estava cavando por sua vida. Este era o Lystrosaurus. Ele tinha o tamanho aproximado de um porco e um rosto que parecia um cruzamento entre um lagarto e uma tartaruga. Para dizer o mínimo, não era o animal mais bonito do mundo, mas ele tinha um superpoder. Podia cavar tocas profundas na terra fria para escapar do calor e da chuva ácida. A coisa que ninguém te conta é que o Lystrosaurus era incrivelmente resistente. Tinha um corpo em forma de barril e pernas dianteiras poderosas que eram perfeitas para mover terra. Também tinha um bico que podia comer quase qualquer tipo de material vegetal, até mesmo as raízes duras escondidas sob o solo. Quando a grande agonia estava no seu pior momento, o Lystrosaurus foi um dos poucos animais que não desistiu. Muitas pessoas são loucas sobre como um animal pôde sobreviver a tal desastre, e o segredo era simplesmente ficar fora do sol. Ele viveu nas sombras e esperou que o mundo se acalmasse. Mas vamos olhar mais de perto para o mundo do qual ele estava se escondendo. Este não era apenas um verão ruim. Era um colapso ecológico tão profundo que o próprio ar se tornou um coquetel venenoso de dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Os traps siberianos estavam vomitando milhões de quilômetros cúbicos de lava, e a atmosfera estava sufocando. Se você fosse um grande predador como um gorgonopsídeo, seu estilo de vida de alta energia era uma sentença de morte. Você precisava de comida demais, oxigênio demais e espaço demais. O Lystrosaurus, no entanto, era um mestre da filosofia do menos é mais. Você já se perguntou por que algumas criaturas parecem construídas para o fim do mundo? A anatomia do Lystrosaurus era uma aula mestre em engenharia de sobrevivência. Sua caixa torácica era expandida, permitindo pulmões massivos que podiam extrair oxigênio do ar rarefeito, literalmente. Enquanto os níveis de oxigênio despencavam para níveis que fariam um humano moderno desmaiar, este porco-lagarto apenas continuava respirando. Ele era o prepper definitivo do Permiano. Depois que as erupções finalmente pararam, o mundo estava vazio. Não havia mais gorgonopsídeos para caçá-los, nem mais escutosauros para competir por comida. Como eles foram os únicos que restaram, as populações de Lystrosaurus explodiram. Por alguns milhões de anos, eles foram o animal terrestre mais comum no planeta. Os cientistas acreditam que, em certo ponto, 90% de todos os vertebrados terrestres eram Lystrosaurus. Pense nisso por um segundo. Se você caminhasse pelo supercontinente da Pangeia durante o início do Triássico, quase todos os seres vivos que você encontraria seriam um Lystrosaurus. Era um mundo de porcos-lagartos, estendendo-se pelas planícies em recuperação. Eles foram a ponte entre o velho mundo e o novo. Mas não se tratava apenas de ser o último a ficar de pé. Tratava-se da escala pura de sua dominância. Imagine um planeta inteiro onde quase todos os nichos ecológicos, dos vales ao sopé das montanhas, eram ocupados pela mesma espécie. É um fenômeno biológico que não vimos desde então. Em termos modernos, seria como se cada gato, cachorro, vaca e cervo na Terra de repente se tornasse um único tipo de guaxinim. Era uma monocultura de sobrevivência. No entanto, nem todas as coisas são o que parecem quando se trata de ser um sobrevivente. O Lystrosaurus teve que viver em um mundo que ainda era muito severo e imprevisível. O clima ainda era quente e as plantas demoravam a crescer novamente. Eles foram os pioneiros de uma nova era, pavimentando o caminho para que os ancestrais dos dinossauros eventualmente assumissem o controle. Sua habilidade de cavar e comer qualquer coisa o salvou, mas também significou que passaram muito tempo sozinhos na Terra.
Eles foram os heróis silenciosos da recuperação do Permiano, segurando-se a vida quando tudo o mais havia desistido. O segredo do seu sucesso pode, na verdade, residir em suas vidas sociais. Evidências de trilhas fossilizadas e conjuntos de morte em massa sugerem que esses animais não eram apenas escondedores solitários. Eles podem ter se movido em grandes manadas ruidosas, arrastando-se pelas paisagens cinzentas e cobertas de cinzas em busca do próximo pedaço de arbusto resistente. Você consegue imaginar o som de milhares de criaturas com boca de bico raspando a terra de uma só vez? Teria sido o batimento cardíaco de um planeta moribundo voltando lentamente à vida. Mas aqui é onde a história toma um rumo. Mesmo os maiores impérios devem cair, e o reinado do Lystrosaurus não foi exceção. À medida que a Terra começou a se estabilizar, as próprias características que os tornavam perfeitos para o apocalipse, seu metabolismo lento, sua dieta generalista, sua natureza escavadora, começaram a se tornar desvantagens. O mundo estava mudando novamente, mas desta vez estava mudando para melhor. O ar estava limpando, as florestas estavam retornando e novos jogadores estavam entrando no jogo. O Lystrosaurus manteve a linha por milhões de anos. Eles mantiveram a chama da vida vertebrada tremulando no corredor mais escuro da história da Terra. Mas conforme a paisagem triássica tornava-se verde novamente, predadores mais rápidos, mais magros e mais cruéis começaram a emergir das sombras evolutivas. Os porcos lagartos tinham feito o seu trabalho. Eles tinham sido a ponte, e agora a ponte não era mais necessária. Eles começaram a desaparecer, deixando para trás um mundo que estava pronto para algo muito maior e muito mais aterrorizante. Os oceanos estavam prestes a recuperar seu título como o lar dos monstros. À medida que o período Triássico começou, a Terra começou a se curar das feridas da grande agonia. Os vulcões silenciaram e as temperaturas começaram a cair lentamente de volta aos níveis normais. Com a Terra majoritariamente vazia, novos tipos de animais começaram a evoluir, mas a mudança mais importante estava acontecendo de volta na água. Para dizer o mínimo, o oceano estava cansado de ser seguro. Veja bem, a regra não dita estava prestes a ser aplicada com uma vingança que duraria por mais 200 milhões de anos. A coisa que ninguém te conta é que a água se tornou o berço da próxima geração de gigantes. Répteis gigantes, como os ictiossauros, começaram a se mover de volta para o mar. Eles pareciam golfinhos, mas cresciam até 60 pés de comprimento. Imagine um predador tão grande quanto um ônibus escolar nadando através das ondas. Muitas pessoas são loucas sobre o quão rápido o oceano recuperou sua reputação assustadora. O que muitos ignoraram é que, uma vez que os grandes predadores estavam de volta na água, a Terra não era mais o lugar mais assustador para se estar. O equilíbrio tinha retornado ao seu estado natural. Mas por que voltar para a água antes de mais nada? Pense na Terra por um momento. Era um ambiente queimado, competitivo e instável. Mas o oceano? O oceano era um banquete. À medida que os ecossistemas marinhos se reconstruíam, eles estavam repletos de peixes e cefalópodes que não tinham predadores reais. Para um réptil terrestre, a água representava uma mina de ouro de calorias inexplorada. Começou com pequenas criaturas semelhantes a lagartos mergulhando seus dedos na arrebentação e, em poucos milhões de anos, a evolução os esculpiu nas máquinas de natação definitivas. A transição foi impressionante. Esses animais não apenas aprenderam a nadar, eles se comprometeram com o profundo. Eles trocaram suas pernas de caminhar por nadadeiras poderosas e suas caudas de lagarto por massivas nadadeiras verticais. O ictiossauro, em particular, tornou-se tão adaptado à água que não podia mais retornar à terra para botar ovos. Em vez disso, eles fizeram algo radical. Começaram a dar à luz filhotes vivos no oceano aberto. Este foi o momento em que o mar verdadeiramente reclamou sua coroa. Mas não foram apenas os ictiossauros. Os mares triássicos eram um laboratório para combustíveis de pesadelos. Você tinha os plesiosauros com seus pescoços impossivelmente longos, parecendo cobras enfiadas através dos corpos de tartarugas. Você tinha os notossauros, os caçadores semiaquáticos que faziam a ponte entre a margem e o profundo. Era uma corrida armamentista onde o único prêmio era o tamanho. Quanto maior você fosse, menos provável seria que você fosse engolido pela coisa à espreita na fenda térmica abaixo de você. O Lopingiano foi um momento único no tempo que provavelmente nunca veremos novamente. Foi uma falha no sistema onde a Terra pôde ser a chefe por alguns milhões de anos.
Mas a natureza gosta de suas regras e gosta que seus monstros fiquem escondidos nas profundezas. Do Triássico até hoje, o oceano permaneceu o lugar onde os verdadeiros gigantes vivem. O grande tubarão branco e a baleia azul são apenas os últimos em uma longa linhagem de governantes oceânicos que começou depois que o Lopingiano terminou. A Terra nos pertence, mas a água pertence aos gigantes. Considere a física da situação. Na Terra, a gravidade é um inimigo constante. Se você quer ser grande, precisa de ossos massivos, músculos pesados e um coração do tamanho de um carro apenas para se manter de pé. Mas na água, a água carrega seu peso por você. Esta flutuabilidade permitiu que os monstros marinhos triássicos atingissem tamanhos que seus primos terrestres só podiam sonhar na época. Enquanto os primeiros dinossauros ainda tinham o tamanho de galinhas, os ictiossauros já atingiam comprimentos de 20 metros. Esta era também redefiniu o que significava ser um predador. No Permiano, a caça era uma questão lenta e extenuante de resistência e força. Nos oceanos triássicos, tornou-se um jogo de velocidade e precisão. Os ictiossauros desenvolveram olhos do tamanho de pratos de jantar, os maiores olhos de qualquer animal na história, para ver nas profundezas escuras do oceano. Eles estavam caçando em lugares onde a luz não existia, usando cada sentido para rastrear as vibrações de suas presas. Muitas pessoas perguntam: o que aconteceu com a Terra durante esse tempo? Enquanto o mar estava explodindo com vida, a Terra estava passando por uma revolução em câmera lenta. Os listrossauros haviam partido e, em seu lugar, os primeiros arcossauros verdadeiros estavam começando a surgir. Estes eram os ancestrais dos crocodilos e dinossauros. Eles eram experimentais, estranhos e frequentemente aterrorizantes por si só, mas ainda estavam em segundo plano em relação aos titãs da maré. Olhando para trás, para o Permiano, podemos ver um mundo que estava tentando ser diferente. Era um mundo de lagartos-ursos com dentes de sabre e tanques blindados que desafiavam as probabilidades. Mas mesmo os animais mais resistentes na Terra não puderam sobreviver ao próprio planeta se voltando contra eles. A Grande Agonia foi um lembrete de que estamos todos vivendo à mercê da Terra. O Lopingiano permanece como um capítulo fascinante em nossa história. Um tempo em que as regras foram quebradas e a Terra foi rei. Foi uma era bela e aterrorizante que nos mostrou o quão selvagem a natureza pode realmente ficar quando quer mudar o jogo. A história da vida não é uma linha reta. É uma série de reinícios, falhas e retornos incríveis. O Listrosaurus nos deu a chance de continuar, e os ictiossauros nos mostraram quão grande essa chance poderia crescer. Conforme o Triássico chegava ao fim, o palco estava montado para os atores mais famosos da história, os dinossauros, assumirem seu lugar. Mas eles nunca esqueceriam que deviam sua existência a um escavador do tamanho de um porco que se recusou a morrer quando o mundo estava em chamas. O legado dessas duas eras, o reinado do que se esconde e a ascensão do nadador, nos lembra que a sobrevivência não é sobre ser o mais forte ou o mais rápido. É sobre ser o mais adaptável. Quer você esteja cavando um buraco na terra ou mergulhando 500 pés no abismo negro, a vida encontra um caminho para preencher o silêncio. A Grande Agonia tentou encerrar a história, mas o Triássico provou que a história estava apenas começando. O Império Glossopteris. Enquanto os animais estavam ocupados transformando a Terra em um campo de batalha de dentes e armadura, as plantas estavam silenciosamente construindo um império próprio. Para dizer o mínimo, o Lopingiano não foi apenas um tempo para monstros. Foi uma era de ouro para o verde que se estendia pelas regiões sul da Pangeia como um vasto tapete frondoso. Veja bem, a planta dominante não era alguma flor exótica ou um pinheiro imponente. Era a Glossopteris, uma samambaia com sementes e folhas em forma de língua que podia crescer em florestas mais densas do que qualquer coisa que vemos hoje. Estas não eram arbustos de quintal. Elas formavam bosques massivos que cobriam o que hoje é a Antártida, a Austrália e a África do Sul, transformando a paisagem em um mar de verde que balançava nos ventos quentes e secos. A coisa que ninguém te conta é que a Glossopteris era uma sobrevivente em um mundo que odiava a umidade. Suas folhas eram espessas e cerosas, projetadas para prender cada gota de água durante as mega-monções que atingiam o continente uma vez por ano. Muitas pessoas são loucas sobre como estas plantas soltavam suas sementes como as coníferas modernas, mas o que muitos ignoraram é o papel delas na criação dos depósitos de carvão que mineramos hoje.
Estas florestas eram tão prolíficas que acumulavam camadas de vegetação morta em terras baixas pantanosas, comprimindo-se ao longo de milhões de anos no ouro negro que impulsionou a Revolução Industrial. Imagine caminhar por um bosque de Glossopteris, o ar espesso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, o chão esponjoso sob os pés devido aos pântanos de turfa que podiam engolir inteiro um herbívoro descuidado. Mas não pense que estas florestas eram um manto uniforme de tédio. Nas terras baixas equatoriais, lugares como a atual Jordânia, descobertas recentes revelam um berço escondido da evolução das plantas. Aqui, agrupamentos mistos de ginkgofitais primitivos, cicadofitais e coníferas voltzialianas prosperavam em ambientes tropicais e úmidos, empurrando as origens destas linhagens de plantas com sementes para mais longe do que jamais pensamos. Estas não eram apenas flora de preenchimento, eram protótipos experimentais, testando formas de se reproduzir sem depender da água para o esperma nadar. Era uma revolução botânica acontecendo nas sombras do supercontinente, onde trepadeiras se retorciam em troncos e samambaias se desenrolavam como guarda-chuvas verdes, criando um subbosque tão denso que a luz do sol mal tocava o chão da floresta. O que muitos ignoraram é como estas plantas moldaram todo o ecossistema. As sementes de Glossopteris eram um banquete para herbívoros menores, espalhando-se como bombas nutritivas pelas planícies secas. Mas nas regiões polares, onde meses de escuridão se alternavam com luz do dia interminável, estas florestas se adaptaram com hábitos decíduos, perdendo folhas para conservar energia durante as longas noites. Era um mundo onde as plantas não eram cenários passivos. Elas eram os arquitetos da sobrevivência, fornecendo sombra contra o calor escaldante e oxigênio para abastecer os pulmões massivos de criaturas como os escutosauros. No entanto, conforme o clima oscilava descontroladamente, estes impérios começaram a se desgastar nas bordas, suas raízes lutando contra os desertos que avançavam. A regra não dita era que nenhum império dura para sempre, especialmente quando o chão começa a expelir fogo. Mas por um breve momento geológico, a Glossopteris governou o sul com resiliência silenciosa, um reduto verde em um mundo incandescente. Seu colapso sinalizaria o fim, mas seu legado vive em cada camada de carvão que cavamos hoje. Se você pensou que os grandes predadores eram as únicas coisas a temer na terra lopingiana, você não conheceu os pequenos pesadelos correndo sob os pés. Para dizer o mínimo, enquanto o Inos Transevia mostrava seus sabres, um exército de insetos e artrópodes estava transformando o matagal em uma zona de guerra zumbindo e estalando. Veja bem, o Permiano tinha visto o auge dos insetos gigantes anteriormente, mas no Lopingiano eles haviam encolhido para tamanhos mais familiares, embora isso não os tornasse menos formidáveis. Baratas do tamanho da sua mão corriam pela serrapilheira, enquanto besouros primitivos cavavam na madeira em decomposição, criando redes de túneis que rivalizavam com as colônias de formigas modernas. A coisa que ninguém te conta é que esses bichos rastejantes foram os sobreviventes não cantados da era. Muitas pessoas são loucas pelas libélulas massivas do Carbonífero, mas o que muitos ignoraram é como os insetos lopingianos se adaptaram ao clima seco com exoesqueletos mais resistentes e asas que podiam carregá-los através de vastos desertos em busca de umidade. Nas florestas, Paleodictyopterus, insetos antigos com bocas em forma de bico, sugavam a seiva dos caules de Glossopteris, enquanto hemípteros primitivos saltavam entre samambaias como seringas vivas. Imagine o zumbido constante. Uma sinfonia de mandíbulas triturando matéria vegetal e pernas rastejando pela poeira, uma trilha sonora que abafava até os rosnados de gorgonopsídeos distantes. Mas a terra não era o único domínio para estas legiões de pernas longas. Nos mares rasos e lagoas salobras, os últimos euripterídeos, os chamados escorpiões marinhos, agarravam-se à vida, embora fossem sombras de seus antigos eus. Outrora, com 8 pés de comprimento, no Lopingiano eles estavam reduzidos a meros necrófagos de um pé de comprimento, escondendo-se na lama e atacando trilobitas que passavam. Falando nisso, os próprios trilobitas estavam em seus últimos momentos, com apenas um punhado de espécies como Pseudophyllipsia sobrevivendo nas águas profundas e sem oxigênio. Estes artrópodes blindados, veteranos de 500 milhões de anos, estavam finalmente desaparecendo, seus corpos enrolados sujando o fundo do oceano como relíquias descartadas. O que muitos ignoraram é o papel que estas pequenas criaturas desempenharam na teia alimentar.
Eles eram os recicladores, decompondo a matéria morta e fertilizando o solo para os herbívoros massivos. Em um mundo de extremos, eles prosperaram por estarem em todos os lugares e comerem qualquer coisa. Fungos, esporos, até uns aos outros. Mas conforme a atmosfera engrossava com dióxido de carbono e as monções tornavam-se erráticas, até mesmo estas hordas adaptáveis começaram a minguar. A regra não dita era simples. O tamanho nem sempre importa, mas a adaptabilidade sim. Estas legiões rastejantes mantiveram o ecossistema funcionando, um lembrete de que o verdadeiro poder muitas vezes reside nas sombras, não nos holofotes. Acima do caos da terra e do mar, os céus lopingianos estavam preparando uma tempestade silenciosa que condenaria a todos. Para dizer o mínimo, a atmosfera não estava apenas quente e pesada, ela estava se rompendo de formas que permitiam que raios mortais entrassem como um teto com goteiras. Veja bem, evidências geoquímicas recentes de locais como Meishan, na China, mostram um pico massivo na destruição do ozônio logo antes da Grande Agonia, com mudanças isotópicas sugerindo uma camada protetora afinada que expunha a vida à radiação ultravioleta escaldante. A coisa que ninguém te conta é que isso não foi apenas um efeito colateral, era um monstro por direito próprio. Muitas pessoas são loucas pelo acúmulo de dióxido de carbono dos traps siberianos, mas o que muitos ignoraram é como os halogênios vulcânicos, cloro e bromo, corroeram o ozônio, criando uma crise global de UV. O dióxido de carbono atmosférico já havia subido para 2.500 ppm, prendendo o calor como um cobertor de lã em um dia de verão. Mas o buraco na camada de ozônio amplificou isso, queimando plantas e sofrendo mutações no DNA de animais expostos. Imagine o sol batendo sem misericórdia, folhas murchando e escurecendo nas árvores glossopteres, enquanto criaturas de águas rasas como os braquiópodes sofriam mortes em massa pelos raios intensificados que penetravam nas ondas. Para piorar as coisas, o dióxido de enxofre das erupções misturou-se com o vapor de água para formar um véu nebuloso, diminuindo o brilho do sol enquanto as chuvas acidificadas despojavam o solo. Os níveis de oxigênio, já caindo nos oceanos, flutuavam descontroladamente no ar, estressando os predadores de alto metabolismo como o Inostrancevia. Fósseis mostram pólen mal formado e aumento na produção de esporos enquanto as plantas tentavam desesperadamente se adaptar, um grito botânico por ajuda em um céu envenenado. O que muitos ignoraram é como este escudo rachado acelerou o colapso. A radiação UV enfraqueceu os sistemas imunológicos, tornando as espécies mais vulneráveis a doenças e à fome. A regra não dita era que o que você não pode ver ainda pode eliminar você. Conforme a atmosfera tornava-se traidora, ela montava o cenário para que as erupções terminassem o trabalho, um lembrete de que até o ar que respiramos pode se tornar um inimigo quando o planeta decide se rebelar. Depois que os fogos morreram e a poeira baixou, o início do Triássico não era o deserto estéril que outrora imaginamos. Estava brotando de volta à vida mais rápido do que uma erva daninha na primavera. Para dizer o mínimo, enquanto o Listrosaurus estava monopolizando os holofotes, bolsões escondidos de recuperação estavam reescrevendo a história do retorno. Veja bem, novos fósseis da seção de South Taodonghu, no norte da China, revelam um ecossistema diversificado surgindo apenas 75 mil anos após a extinção, com plantas e tetrápodes recuperando-se em um mosaico de samambaias, coníferas e arbustos resistentes. A coisa que ninguém te conta é que algumas regiões, como antigos vales de rios na China, agiram como refúgios onde a vegetação se manteve através do caos. Muitas pessoas são loucas pela lenta recuperação global, mas o que muitos ignoraram são as evidências de registros de esporos e pólen, mostrando ecossistemas se estabilizando em tão pouco tempo quanto 2 milhões de anos. Muito mais rápido do que a jornada de 10 milhões de anos que pensávamos. Imagine os primeiros brotos verdes, licófitas isoetalianas cobrindo o chão como mantos musgosos, enquanto as primeiras samambaias pleuromeianas se desenrolavam nos solos úmidos, fornecendo cobertura para pequenos anfíbios e répteis correndo de volta da beira do abismo. Mas este despertar não foi uniforme. Nos refúgios do sul, sobreviventes glossopteridídeos misturaram-se com novas gimnospermas, criando florestas híbridas que uniam o velho e o novo mundo. Microfósseis contam sobre florescimentos de algas em lagoas em recuperação, alimentando um renascimento de baixo para cima que permitiu que herbívoros como os procolofonídeos, sobreviventes parecidos com tartarugas, comessem seu caminho de volta à abundância.
Era um renascimento frágil, pontuado por ondas de calor persistentes, mas a vida estava se adaptando com determinação persistente. O que muitos ignoraram é como esses oásis verdes aceleraram a ascensão dos arcossauros, os ancestrais dos dinossauros, ao reconstruir a teia alimentar desde as raízes. A regra não dita era que a extinção limpa o tabuleiro, mas a natureza abomina o vácuo. Este renascimento rápido provou que, mesmo após o pior extermínio, um único esporo poderia desencadear um império, montando o cenário para a explosão do Triássico que ananicaria os gigantes do Permiano. O mundo do Lopingiano, o ato final do período Permiano, foi um palco montado para um drama tão intenso que quase encerrou a vida na Terra inteiramente. Este foi um tempo em que o supercontinente da Pangeia se estendia de polo a polo, uma massa de terra massiva que ditava o clima, as marés e a própria sobrevivência de cada criatura que caminhava em sua superfície. Para entender esta era, você tem que olhar além dos monstros famosos e mergulhar nas histórias específicas e localizadas de sobrevivência que ocorreram nas sombras do apocalipse que se aproximava. Os coletores escavadores do Sul. Enquanto as planícies do norte ecoavam com os rugidos terríveis e guturais de gigantes com dentes de sabre, como os gorgonopsídeos, os vales do sul da Pangeia escondiam um tipo de história de sobrevivente completamente diferente e, possivelmente, mais importante. Para dizer o mínimo, escavações recentes na África desenterraram um verdadeiro tesouro de pequenos e esforçados herbívoros que já estavam aperfeiçoando a arte de desaparecer sob o solo muito antes de o mundo entrar em chamas. Veja bem, nas bacias áridas e branqueadas pelo sol do que hoje são a Tanzânia e a Zâmbia, paleontólogos descobriram novas espécies de dicinodontes que reescrevem completamente o roteiro sobre a resiliência do Permiano. Estes eram minúsculos comedores de plantas, semelhantes a répteis, que pareciam um cruzamento biológico bizarro entre um texugo com bico, um porco em miniatura e um pug, equipados com presas projetadas para escavações pesadas em vez de duelos por dominância. Estes não eram os tanques corpulentos e de movimentos lentos que muitas pessoas associam à era, movendo-se cegamente em direção à sua perdição. Eles eram pioneiros de tamanho reduzido, cavando profundamente nas margens dos rios secos para escapar do calor escaldante e se esconder dos predadores que rondavam o mundo da superfície. A coisa que ninguém te conta é que estas descobertas, vindas de locais lendários como a bacia de Ruruhu na Tanzânia e a bacia de Luangwa na Zâmbia, retrocedem completamente nossa compreensão de como a vida se preparou para o pior. Não foi uma correria de última hora. O projeto para a sobrevivência estava sendo traçado milênios antes. Estes achados mostram que os dicinodontes estavam se diversificando e se especializando pouco antes de a grande agonia começar para valer. Um destaque entre os novos achados é uma espécie com um focinho incrivelmente em forma de pá, uma ferramenta biológica perfeitamente evoluída para arrancar tubérculos grossos e bulbos ricos em umidade no solo compactado e ressequido. Enquanto os gorgonopsídeos estavam investindo seus pontos evolutivos em dentes maiores e corridas mais rápidas, estratégias que exigiam uma ingestão calórica massiva. Estes pequenos escavadores estavam investindo em eficiência. Eles estavam aprendendo como sobreviver com menos, como extrair água de raízes secas e, o mais importante, como desaparecer. Muitas pessoas são loucas pelo Lystrosaurus como o sobrevivente definitivo da extinção, o símbolo da resiliência que conseguiu povoar o globo inteiro após o desastre. Mas o que muitos ignoraram é que estes primos anteriores foram os verdadeiros testadores beta para o estilo de vida escavador. Eles foram os que perceberam que a superfície estava se tornando uma armadilha mortal e que a segurança residia sob os pés de seus inimigos. Eles foram pioneiros nos comportamentos que eventualmente permitiriam ao Lystrosaurus conquistar o mundo pós-apocalíptico. Não se tratava apenas de cavar um buraco, tratava-se de projetar um microclima. Estes antigos engenheiros criaram túneis espirais sofisticados que podiam atingir comprimentos de mais de 3 pés, descendo para a terra mais fria em um padrão de saca-rolhas. Estes não eram apenas simples buracos no chão, eram maravilhas arquitetônicas que serviam também como berçários para seus filhotes e abrigos contra tempestades durante as megamonções cada vez mais violentas. Imagine uma paisagem pontilhada por estas tocas escondidas, onde o próprio chão parecia respirar conforme o calor do dia começava a diminuir.
A geologia da época sugere um mundo de extremos, calor árido e escaldante seguido por chuvas torrenciais que assolavam a Terra. Neste ambiente caótico, o design em espiral das tocas provavelmente ajudava a regular a temperatura e a umidade, mantendo os ocupantes resfriados quando o sol estava assando as rochas acima e evitando que eles se afogassem quando os céus se abriam. Conforme o sol mergulhava abaixo do horizonte irregular, pintando o céu em tons de roxo e laranja, o ar se encheria com os grunhidos suaves de famílias emergindo ao crepúsculo. Suas pequenas presas brilhariam na luz que desaparecia enquanto eles procuravam raízes de samambaia e sementes, sempre mantendo um olho cauteloso nas sombras. Eles viviam em um mundo onde a margem de erro estava encolhendo a cada dia, mas encontraram uma maneira de prosperar na sujeira. Mas estes coletores escavadores não estavam sozinhos em seus redutos do sul e certamente não estavam sobrevivendo isolados. Os fósseis revelam um ecossistema movimentado e complexo, onde compartilhavam os vales com florestas primitivas de samambaias com sementes, especificamente as onipresentes árvores Glossopteris. Estas plantas formavam vastas florestas decíduas que cobriam o supercontinente do sul, perdendo suas folhas em forma de língua sazonalmente e criando um tapete espesso de matéria orgânica. Esta vegetação fornecia um banquete de folhas para sustentar as manadas crescentes de dicinodontes. Seu tamanho pequeno era seu maior trunfo, muitas vezes não maiores que um gato doméstico, atingindo talvez 12 a 15 polegadas de comprimento, o que significava que podiam prosperar em vegetação esparsa que herbívoros maiores simplesmente não conseguiam utilizar. Um pareiassauro massivo precisava de alqueires de forragem apenas para continuar se movendo. Um pequeno dicinodonte escavador podia subsistir com alguns tubérculos densos em nutrientes. Isso lhes deu uma vantagem enorme no clima cada vez mais imprevisível do Permiano Superior. À medida que a camada de ozônio começava a rachar e as temperaturas globais subiam 15 ou 20 graus Fahrenheit, até mesmo esses especialistas subterrâneos enfrentaram seus limites. A ciência nos diz que os traps siberianos estavam desencadeando o inferno do outro lado do mundo, mas os efeitos eram globais. A chuva ácida começou a despojar as florestas e o sol tornou-se um laser radioativo. Suas tocas podiam protegê-los da picada imediata da chuva ácida e da explosão invisível de radiação UV que destrói o DNA, mas eram impotentes contra o colapso total de suas fontes primárias de alimento. Quando as florestas de Glossopteris começaram a morrer, transformando-se em podridão fúngica, a teia alimentar começou a se romper. No entanto, sua capacidade de entrar em estados de torpor ou estivação, uma hibernação de verão, pode ter-lhes comprado um tempo precioso. Eles podiam se enrolar em seus santuários em espiral, diminuir seus batimentos cardíacos e esperar que o pior da estação passasse. Um truque que seus vizinhos maiores simplesmente não conseguiam realizar. O que muitos ignoraram é como estes achados específicos permitem aos cientistas modernos mapear padrões de sobrevivência em toda a Pangeia, mostrando exatamente por que algumas linhagens de dicinodontes conseguiram atravessar o fogo enquanto outras desapareceram no registro fóssil. A regra não dita da época era que tornar-se pequeno e subterrâneo era uma estratégia vencedora em um mundo que se inclinava para o caos absoluto. Estes coletores do sul foram os arquitetos silenciosos da resiliência, provando que às vezes os mansos não apenas herdam a terra, eles cavam seu caminho para dentro dela e esperam a tempestade passar. Eles representam uma verdade fundamental sobre a evolução. Nem sempre são os mais fortes ou os mais ferozes que sobrevivem, mas os mais adaptáveis. Enquanto os predadores de topo governavam a terra com terror, eles eram homens mortos caminhando, excessivamente especializados para um mundo que estava prestes a desaparecer. Os escavadores, no entanto, eram generalistas, escondendo-se no escuro, esperando o amanhecer de uma nova era. Mas enquanto estes pequenos escavadores dominavam o solo, havia outras criaturas à espreita nas sombras dos cursos de água que rastejavam em vez de perseguir, prontas para reescrever as regras da cadeia alimentar de sua própria maneira aterrorizante. Se a terra era uma panela de pressão de dentes e armadura, os cursos de água do Lopingiano eram guardados por antigos remanescentes que borravam a linha entre peixe e sapo. Para dizer o mínimo, o Permiano Superior não se resumia apenas a répteis dominando a cena. Era um tempo em que anfíbios massivos, semelhantes a salamandras, patrulhavam os rios e lagos como submarinos vivos que respiravam.
Veja bem, escavações recentes na bacia do Médio Zambeze, na Zâmbia, revelaram uma nova espécie de Temnospondilo, uma besta corpulenta de cabeça chata que podia se estender por mais de 6 ou 7 pés de comprimento. Estas criaturas eram pesadelos absolutos do reino aquático. Suas bocas eram uma armadilha de dentes afiados como agulhas, numerando centenas, projetados não para mastigar, mas para abocanhar peixes e prender qualquer intruso incauto que vagasse muito perto da borda da água. Estes não eram as salamandras delicadas e viscosas que você encontraria em um riacho moderno, nem eram os sapos inofensivos sentados em Vitórias Régias. Eles eram predadores de emboscada de topo que governavam as planícies aluviais rasas e turvas da Pangeia com mão de ferro. Imagine uma criatura com o volume de um crocodilo, mas a pele de uma salamandra, possuindo um crânio tão largo e achatado quanto um assento de privada, capaz de desencaixar suas mandíbulas para engolir a presa inteira. A pressão hidráulica que podiam gerar ao abrir suas bocas teria sugado animais menores diretamente para suas gargantas, antes mesmo de saberem que estavam em perigo. A coisa que ninguém te conta é que esta descoberta lança uma luz brilhante sobre como estes anfíbios se adaptaram a um mundo em rápido aquecimento. Eles não eram apenas sobras de uma era anterior. Eles eram máquinas letais altamente especializadas. Eles desenvolveram crânios mais largos para acomodar forças de mordida mais fortes e pés musculosos e palmados para navegar nos pântanos sazonais que eram propensos a se transformar em lama espessa e sufocante. Muitas pessoas são loucas pelos anfíbios gigantes do Carbonífero anterior, aqueles que viveram quando os níveis de oxigênio eram altíssimos e os insetos tinham o tamanho de águias. Mas o que muitos ignoraram é que estas versões lopingianas eram verdadeiros sentinelas ecológicos, sobrevivendo em um mundo muito mais severo e com menos oxigênio. Eles prosperavam nas lagoas salobras, onde as planícies de sal encontravam rios de água doce, ocupando um nicho que poucos outros animais terrestres podiam tolerar. Imagine uma cena de crepúsculo onde a água ondula quase imperceptivelmente conforme um desses gigantes sobe à superfície. A atmosfera está carregada de umidade e o cheiro de vegetação em decomposição. Seus olhos, posicionados no topo de sua cabeça em forma de pá, brilham como brasas moribundas na penumbra, escaneando a linha costeira. Eles possuem um sistema sensorial chamado linha lateral, uma série de poros ao longo de seus corpos que podem detectar a vibração mais fraca na água. Eles podem sentir o batimento cardíaco de um peixe ou o espirrar de um dicinodonte sedento parando para beber um pouco de água. Quando eles atacam, é com a velocidade de um estalo de chicote, um respingo, uma luta e depois silêncio, enquanto o predador arrasta sua refeição para a escuridão. Sua pele era provavelmente texturizada como couro áspero, o que os ajudava a se camuflar perfeitamente entre os leitos de juncos apodrecidos e a madeira caída das planícies aluviais. Isso os tornava guardiões invisíveis dos cursos de água, capazes de permanecer imóveis por horas, desacelerando seu metabolismo até quase parar, até que a refeição perfeita chegasse. Mas nem todas as coisas são o que parecem com estes behemoths rastejantes. Apesar de sua aparência temerosa e tamanho massivo, eles eram incrivelmente vulneráveis às mudanças ambientais do Permiano superior. À medida que a temperatura global subia, a química da água começava a mudar. Água quente retém menos oxigênio dissolvido e, conforme a circulação dos oceanos e rios diminuía, os cursos de água começavam a sufocar com florescimentos de algas tóxicas. Os fósseis mostram que estes gigantes foram forçados a se adaptar ou morrer. Vemos evidências deles se amontoando em poças que encolhiam, muitas vezes formando grupos dispersos durante as épocas de reprodução, não por vínculo social, mas por necessidade. Eles depositavam seus ovos macios e gelatinosos nas poucas poças protegidas que permaneciam oxigenadas, guardando-os ferozmente. Estes teinospondilos dependiam de brânquias externas massivas durante seus estágios larvais antes de fazer a transição para adultos que respiravam ar, um processo que os tornava barômetros biológicos para a saúde de seu ambiente. Se a água ficasse ruim, a próxima geração morria antes mesmo de começar. Em um mundo onde os mares estavam lentamente se esvaziando de vida, transformando-se em uma sopa roxa carregada de bactérias, estes anfíbios preenchiam a lacuna nas margens da terra, mantendo o equilíbrio local em xeque ao caçar tanto pequenos répteis quanto peixes.
No entanto, à medida que os traps siberianos começaram a roncar e expelir gigatoneladas de carbono e dióxido de enxofre na atmosfera, seus reinos aquáticos tornaram-se cada vez mais tóxicos. Não era apenas o calor, era a química. Chuvas acidificantes começaram a envenenar as próprias poças, das quais dependiam para seus filhotes, alterando o equilíbrio do pH até que a água fosse praticamente vinagre. Os submarinos vivos viram-se presos em um mundo que estava secando e azedando. As monções sazonais tornaram-se erráticas, às vezes falhando completamente, deixando os anfíbios presos em rachaduras de lama seca, assando ao sol. Outras vezes, as chuvas eram tão intensas que causavam inundações repentinas que arrastavam ovos e destruíam habitats. A regra não dita do lopingiano era que o tamanho e a furtividade só podiam levar uma espécie até certo ponto em um ecossistema em colapso. Estes Temnospondylos representavam o último grande fôlego de uma linhagem antiga, unindo a lacuna entre o mundo paleozoico de ancestrais peixes e a eventual tomada de controle reptiliana do Mesozoico. Eles eram os observadores silenciosos das planícies aluviais, um lembrete constante de que o perigo muitas vezes se esconde logo abaixo da superfície, mesmo na água mais calma. Sua eventual extinção não foi uma falha de design, mas uma vítima da circunstância. Quando eles finalmente desapareceram, abriram a porta para novos nadadores, os ancestrais dos crocodilos e tartarugas modernos, darem o mergulho. Mas por muito tempo, milhões de anos na verdade, eles foram os reis indiscutíveis do pântano. Mesmo enquanto a terra assava e os rios começavam a falhar, ainda havia bolsões de desafio verde resistindo contra o apocalipse iminente. Nestes refúgios do sul, a dança entre o escavador e o emboscador continuou até o fim amargo. Os dicinodontes cavavam mais fundo, confiando na estabilidade da terra, enquanto os temnospondylos afundavam mais na lama, esperando que a água retornasse. É um quadro assombroso de um mundo à beira do abismo, o arranhar silencioso de garras no subsolo e o olhar imóvel e sem piscar da água turva, ambas as linhagens lutando para ver o próximo nascer do sol em um mundo que estava tentando eliminá-las rapidamente. Através de seus fósseis, não vemos apenas ossos. Vemos a luta desesperada, inovadora e tenaz da vida que se recusa a desistir, oferecendo lições de sobrevivência que ressoam centenas de milhões de anos depois.